Durante muito tempo, os filmes de super-herói dominaram o cinema. Eles eram eventos, conversa de bar, teorias na internet, filas gigantes no cinema. Mas em algum momento, alguma coisa começou a se perder. O cansaço. Os lançamentos de filmes de super-heróis se tornaram frequentes demais, as histórias eram apressadas demais e ficava a sensação de que aquele gênero que um dia empolgava milhões de pessoas estava apenas sobrevivendo. Muita gente começou a dizer que o problema era o público, outros diziam que o problema era o excesso, mas talvez o problema nunca tenha sido o gênero de super-heróis em si. Talvez o problema fosse em como essas histórias estavam sendo contadas. E felizmente veio o ano de 2025. E que ano, meus amigos, que ano! Quase me fez esquecer daquele fatídico ano de 2022, que quem viveu, viveu. Um gênero em crise. Antes de falar desses filmes desse ano, é importante a gente lembrar de onde que a gente veio. No caso não nós, né, mas os filmes de super-herói. A Marvel passou anos lançando projetos sem identidade clara, ela parecia mais preocupada em preencher cronogramas do que em contar boas histórias. E a DC, por sua vez, passou por uma crise criativa gigantesca. Vivia trocando de direção, trocando de visão, trocando até de tom pra vocês terem uma ideia, o que obviamente deixava o público confuso. O resultado foi previsível, menos impacto, menos envolvimento emocional e menos vontade de acompanhar. Mas 2025 veio e fez algo diferente. Ele não tentou reinventar tudo, ele fez algo que é muito mais simples, que é o mais difícil. E o que seria o mais difícil? Simplesmente eles voltaram a respeitar os personagens. Thunderbolts, o cinza como protagonista. Thunderbolts é um filme que não chega já querendo ser grandioso, já sentando na janelinha. Ele chega desconfortável, sinceramente. É um filme sobre personagens quebrados, moralmente ambíguos, pessoas que não querem ou que nem sabem ser heróis. Aqui não tem aquela sensação clássica de o bem sempre vence. Existe conflito, existe tensão, existe até desconfiança, e isso funciona porque o filme entende algo que é essencial. Nem todo personagem desse gênero precisa ser inspirador. Alguns simplesmente precisam só ser humanos, poxa. E Thunderbolts mostra que a Marvel ainda consegue sair da própria fórmula e permite se arriscar mais. E talvez pela primeira vez em muito tempo, a sensação que esse filme trouxe não foi de obrigação, mas sim de interesse genuíno em trazer um bom filme de super-herói. Superman. Acreditar no bem não é ingênuo. O Superman do James Gunn talvez seja o maior símbolo desse respiro criativo. Durante muitos anos o personagem foi tratado como antiquado. Tipo, todo mundo falava que ele é ingênuo demais, que ele é bom demais, que ele é perfeitinho demais. Mas o filme que saiu esse ano fez uma escolha ousadíssima. Ele não tem vergonha do Superman ser quem ele é. O Clark Kent que esse me trouxe vive num mundo cínico, desconfiado, fragmentado, e mesmo assim ele escolhe acreditar, ele escolhe ajudar, escolhe ser gentil, e isso não torna ele fraco de jeito nenhum, torna ele necessário para esse mundo. O filme entende que no mundo cada vez mais sem esperança, talvez o verdadeiro ato revolucionário seja justamente acreditar que o bem ainda importa, ainda existe. O filme mais digno que o Superman teve desde lá do Christopher Reeve, cara. Isso diz muito. Quarteto Fantástico, quando a Marvel lembra quem é. Quarteto Fantástico. Uma equipe que todo mundo acreditava que estava amaldiçoada pra sempre com filmes ruins. Que bom que esse ano essa maldição foi quebrada. Como eu comecei falando, né, depois de anos de adaptações horríveis e esquecíveis, o Quarteto Fantástico ganhou um filme que entende a essência dessa equipe. Não é só sobre superpoderes, é sobre família, é sobre ciência, é sobre curiosidade e descoberta. O clima retrofuturista, a dinâmica entre os personagens e um vilão bem construído criam algo que estava faltando há muito tempo no MCU. Simplesmente carisma, e pela primeira vez em anos, o público sai do cinema não só satisfeito, mas empolgado com o futuro. E isso vindo de um filme do Quarteto Fantástico, que, como eu disse, só trazia bomba atrás de bomba, cara. Isso diz muito. Não sei se deu pra perceber que eu tô tremendo a perna aqui embaixo, então provavelmente quando eu tô falando eu tô assim... É que eu tô empolgado falando do assunto, é um assunto legal pra caramba. Me faltou adjetivo, peço perdão. O problema nunca foi o gênero. Se existe algo que 2025 deixa muito claro, é simplesmente que filmes de super-herói não fracassaram porque ficaram velhos, ultrapassados ou quiçá enjoativos. Eles fracassaram porque ficaram vazios. Lembra o que eu falei no meu vídeo sobre os jogos indie? Que eu falei que ninguém tava cansado de AAAs, mas de AAAs ruins? A mesma coisa. A gente tava cansado de filme de super-herói genérico, ruim, feito só pra preencher calendário, sabe? Era sempre a mesma fórmula.
uma ameaça, desenvolvimento e uma batalha final de exército contra exército em grandes escalas. E só, entende? Sem contar que a gente tava lotado de piadas de tio do pavê toda santa hora nesses filmes. E claro, cenas pós-créditos que não levam pra lugar nenhum. Olha, a Marvel e a DC nesses anos se especializaram nesse sentido. Mas assim, Thunderbolts, Superman e Quarteto Fantástico Primeiros Passos mostraram que quando existe visão criativa, respeito pelos personagens e tempo pra contar uma história boa, o público responde de forma positiva. Eu penso que talvez o gênero não precise de menos filmes, ele precisa de filmes melhores. Essa é a questão. Me lembrou até antigamente, numa época que o cinema tava com fadiga de filme de faroeste, a questão é praticamente a mesma, não é que tá saturado o gênero, mas sim que tá saturado de produções pobres desse gênero. Filmes de super-herói podem sim voltar pro auge, voltar à Era de Ouro, mas basta os estúdios simplesmente quererem isso. E por enquanto muitos ainda não querem. Um novo começo? Então assim, com tudo isso que eu falei, 2025 parece resolver tudo, mas ele não resolve tudo. Porém, ele aponta um caminho. O cinema de super-herói precisa ser menos apressado, menos preocupado em ficar conectando universos. Ele precisa ser mais interessado em conectar as pessoas, as histórias e aos personagens dessas obras. Se os filmes desse ano foram o início de uma nova fase, de uma nova era pro gênero, ou só pontos fora da curva, isso só o tempo vai dizer. Mas eu posso dizer sinceramente, gente, que pela primeira vez em muito tempo, dá pra dizer sem medo que os filmes de super-herói voltaram a respirar. Ai, que saudade que eu tava dessa empolgação com os filmes desse gênero, que saudade que eu tava de falar com essa empolgação, cara. Thunderbolts, Superman e Quarteto Fantástico foram surpresas gratíssimas pra mim. A saga do multiverso na Marvel tá pra acabar, né? Tá pra chegar o Vingadores Doomsday. Fora outras grandíssimas promessas que esse universo tá trazendo. A DC agora tá finalmente encontrando seu caminho nesse novo universo comandado pelo James Gunn, cara. Ó, esse universo aqui tem muito pra crescer, cara. Tem muito pra se tornar tão grande quanto o universo da Marvel, se não maior. Só espero que diretores, roteiristas e executivos, grandes empresas tenham percebido esse grande salto que esse ano deu nesse gênero e entendam como é que se faz do jeito certo. Eles entendam o que o público quer. Eu sei que os estúdios precisam de retorno financeiro, eles precisam que o investimento deles dê retorno. Mas como é que eles vão ter retorno se o público não tá respondendo de forma positiva, cara? Se o público tá falando mal, não é culpa do gênero. É culpa da fórmula que já foi repetida dezenas e dezenas de vezes sem mudar nada. Então, ó, estúdios, olhem pra esses filmes. Aprendam com eles. Mas de qualquer forma, esse é o vídeo, meus amigos. E eu quero saber a opinião de vocês sobre esses filmes que eu citei. Você gostou deles? Qual foi o que você mais gostou? Será que o cinema de super-herói tá voltando pra Era de Ouro? Será que ele tá iniciando uma nova era onde eles vão voltar finalmente a serem bons? Escreva aqui embaixo nos comentários, viu? Que eu quero muito saber a opinião de vocês. Tá hypado pro futuro do cinema de super-heróis, cara? Então pra não perder nada desse gênero aqui, meus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber... Nossa, falei tudo errado. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber mais vídeos como esse na sua timeline. Tranquilo, meus amigos? E isso daí então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau! Finalização de vídeo mais aleatório que eu já fiz na vida, cara. Tá todo perdido já, meu Deus. Eu fico empolgado, minha língua vira um polvo. Aqui. Eu falei que vira um polvo. Tchau.